Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, 18 de junho de 2021, sexta-feira. Estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, nos restaurar e esclarecer o nosso entendimento. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, junte-se a nós, compartilhe, comente, curta esta mensagem, também compartilhe com seus queridos e nos ajude a crescer. Também, se você tem liberdade e alegria no seu coração, aqui abaixo estão os dados da conta e o Pix. Se você tiver liberdade e alegria no seu coração e quiser contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição e vai ser de grande valia para nós. Amém? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler para vocês Marcos capítulo 16, versículo 15, a partir do versículo 15. A grande comissão, o poder concedido aos cristãos, né? Jesus disse assim, Marcos 16, 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Amém, queridos? Esse texto, né, da grande comissão, Jesus ordenando a sua igreja, aos seus discípulos, né, para que eles fossem, né, em toda parte do mundo, né, e pregassem o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo e quem não crê já está condenado. Veja que o que Jesus orienta aqui, querido, é um posicionamento de ir, um posicionamento de como eu diria, ativo, né, proativo para o objetivo que se quer alcançar, que é ganhar as pessoas para a família de Deus. Então ele disse, vá. Ele não disse para a igreja, olha, vocês ficam aí, se as condições estiverem favoráveis, se estiverem boas, vocês vão. Se não, vocês ficam mais um pouquinho, aguardam um pouquinho. Não. Vá. Pregue o evangelho. E aí ele ainda diz mais. Ele diz, olha, em meu nome, ele nos outorgou o seu nome. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano. E porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Veja, querido, que isso não é um posicionamento defensivo que o Senhor Jesus ordenou à igreja, mas um posicionamento de ataque, né, ao mundo, à situação para ganhar as vidas para o reino de Deus. 2020, querido, foi um ano muito difícil para a igreja, porque muitas pessoas que estavam na igreja não estavam firmes na palavra. E quando aconteceu a pandemia, eles correram para uma posição defensiva. Queridos, no esporte é assim, quem quer se defender não ganha o jogo. Não alcança seus objetivos. Só ganha quem vai para o ataque. Quem vai mesmo para o seu propósito. Existem, queridos, estratégias defensivas legítimas, estratégias de proteção que nós adotamos e utilizamos na vida, mas, queridos, a igreja, ela não está aqui para ficar na defensiva. A igreja não está nesse mundo para esperar o tempo passar até que o Senhor Jesus volte, antes que as coisas pipoquem, antes que as coisas piorem. Não. Quando Jesus diz, lá em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, nós temos que entender que Jesus estava dizendo, olha, vocês vão ter confronto, vocês vão ter situações de desafio, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Então a nossa mentalidade não tem que ser uma mentalidade medrosa, uma mentalidade de, deixa eu
me proteger aqui, porque o que está acontecendo no mundo, não. Seja qual for a circunstância que estejamos vivendo aqui na Terra, a expectativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é ver a igreja avançando com a palavra, é ver a igreja avançando com coragem e fé, crendo e agindo sobre a palavra, sendo sal e luz para o mundo, mostrando verdadeiramente ao mundo o poder que nós carregamos em nós pela presença do Espírito Santo. Jesus não chamou a gente para ser medroso. Veja a história de Gideão. A história de Gideão revela poderosamente um dos filhos de Deus fazendo a transição de uma posição defensiva para uma posição ofensiva, guiado por Deus, determinado por Deus. Todo Israel que estava se encolhendo por causa da intimidação dos midianitas. Os israelitas, eles empobreceram por causa da opressão. Lá em Juízes 6, versículo 6, diz que por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria. Conforme a gente vai lendo, né, ali Juízes, no capítulo 6, a gente vai ver Gideão escondido, né, ali num tanque de prensar uvas, ele malhando trigo. Mostra que ele estava escondido, intimidado, com medo. O normal seria Gideão estar malhando trigo na eira ali, no espaço aberto, né? Mas por causa do medo que os midianitas viessem e roubassem a colheita, ele estava ali escondidinho, né? Malhando ali um tiquinho para ele poder se sobreviver. Veja que esse medo impediu, né, Israel, Gideão e todo Israel de ter uma produtividade grande, de crescerem, de venderem suas produções e se enriquecerem e progredirem. E antes que Gideão mudasse a sua posição, de sair dessa posição defensiva para ir para uma posição de ataque, ele teve que superar os seus próprios medos, as suas próprias desculpas. Ele teve que refletir sobre a sua mentalidade de derrotado enquanto ele conversava com o anjo do Senhor. Lá em Juízes 6, do versículo 12 ao 16, esse é o diálogo de Gideão com o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor, aqui a palavra de Deus quando diz o anjo do Senhor no Antigo Testamento, essa expressão anjo do Senhor é uma teofania. Geralmente ela expressa o Senhor Jesus ali no Antigo Testamento, né? Porque Jesus era Deus, no princípio era Deus, né? O princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo é Deus. Então Jesus existia antes de encarnar aqui na terra, porque ele é Deus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Veja que Gideão, ele tinha uma mentalidade de derrotado, uma mentalidade de medo, de intimidado. Ele tinha fortalezas na sua mente de medo, de incredulidade, de inferioridade, que o agarraram e o paralisaram. E nós não podemos, querido, cair entrar nessa vibe, como se diz hoje, e ter essa mentalidade. Mas a boa notícia é que Gideão finalmente entendeu que maior é o que estava com ele, Deus, e aí ele obedeceu aquilo que Deus ordenou e foi e venceu os midianitas sem ter que lutar. Eles só bateram, quebraram os cântaros, fizeram barulho, e os próprios midianitas, eles mesmos se destruíram. Depois você lê o relato lá em
em Juízes. Mas ele teve que superar a sua mente. E porque ele superou o medo na sua mente, ele superou essa intimidação, esse sentimento de inferioridade, Gideão é relacionado em Hebreus 11, né, na galeria dos heróis da fé. Lá em Hebreus 11, no versículo 32 ao 34, diz: E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Sabe, querido, Gideão teve que mudar o seu posicionamento mental, da posição de medo para uma posição de fé em Deus. E é essa mentalidade que a igreja precisa ter hoje. A igreja precisa ter esse posicionamento de fé na palavra e se posicionar na ofensiva e não na defensiva. Porque Deus mandou nós irmos e pregarmos a palavra. E sinais seguiriam a pregação da palavra. Eu sei, querido, que existem muitas maneiras da igreja cumprir o propósito de Deus. E nós não somos todos chamados para fazer a mesma coisa. Mas a igreja, foi chamada para fazer a diferença nessa terra. Entenda, querido, que a igreja é o Senhor Jesus agindo aqui na terra. Essa é a expectativa de Deus. E quantas vidas são ajudadas das mais variadas formas pela igreja do Senhor Jesus. E aqui eu não vou entrar no método de denominação, querido. Falar igreja do Senhor, o corpo de Cristo. E o que nós vimos durante o ano 2020? Fechamentos de igreja. E isso como se estivesse sendo usado para salvar vidas. E não é assim, não é bem assim. Porque muitas pessoas deixaram de congregar. Muitas pessoas, por causa da igreja fechada, ficaram desassistidas. Muitas igrejas fecharam. E eu te pergunto, quem está por trás disso? A quem interessa que a igreja, que os templos fiquem fechados e que a igreja não pregue o evangelho? A quem? Quem está por trás disso? O vírus é real? Sim, é real. Mas a fome também é real. Assim como também é real os riscos das pessoas que estão nas ruas, vivendo nas ruas, morando nas ruas, que deixaram de ser assistidas. Assim como a saúde mental das pessoas que ficaram trancadas em casa, o vício e o suicídio também são reais, queridos. Tudo isso é real. E o fechamento de uma igreja, querido, interrompe muitas atividades evangelísticas e de assistência às mais diversas pessoas. Sabemos que nós nos reunimos e que existe risco na aglomeração. Só que nós utilizamos todos os protocolos preventivos preconizados pelo governo. Álcool gel, luva, medição de temperatura, distanciamento. Todos os protocolos preventivos são utilizados na igreja. Agora, o risco, ele existe não é só no templo. Se fosse assim, queridos, as pessoas que não estão indo à igreja não pegariam Covid. Entretanto, muitos deixaram de congregar e pegaram Covid sem estar congregando. Ou seja, não é a igreja, não é o templo que traz esse mal. A contaminação existe no ambiente de trabalho, no supermercado, na feira, na farmácia, no shopping, na reunião da família. Além disso, nós sempre estivemos expostos aos mais variados riscos de doença desde a queda de Adão. E eu não quero parecer arrogante para você falando isso. Não é essa a intenção. Nem que eu esteja me opondo às diretrizes do governo. Não. Mas nós precisamos de bom senso, de equilíbrio e, acima de tudo, de fé para enfrentar os problemas, entendendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Esse mesmo Espírito habita em nós e vivifica nosso corpo mortal. Não podemos andar com medo, querido. Nós precisamos o quê?
ter boas fontes de informações sobre a doença, sobre as orientações médicas daqueles médicos, daqueles profissionais que estão lutando pela vida, utilizando todo tipo de recursos disponíveis e também que eles estão encontrando para salvar, curar e evitar a morte das pessoas. Entenda, queridos, que a missão de Deus de ir evangelizar, de ir pregar a palavra, ela não foi suspensa por causa dessa doença. Deus falou, olha, enquanto estiver acontecendo isso aí, para tudo e vamos dar um tempo. Não, queridos. O que a igreja tem que fazer? Se ajustar a esse tempo, mas permanecer realizando aquilo que Deus determinou que a igreja fizesse. A grande comissão. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Graças a Deus que nós estamos usando todo tipo de recurso disponível. Novas plataformas, tecnologia para pregar o evangelho. Talvez, querido, você passou por um ano de 2020 muito pressionado. Talvez no ano de 2020 houve uma pressão muito grande sobre as igrejas, sobre pastores, sobre os crentes. Mas existe uma pessoa que foi mais pressionada do que todos nós. Quem? Satanás. Satanás está muito pressionado. Por quê? Porque ele sabe que o tempo dele está se esgotando na terra, querido. Por isso, essa agitação toda. Estamos chegando, sim, ao fim dos tempos. Estamos chegando ao fim dos tempos. E a igreja precisa ter essa consciência e acelerar, e pisar no acelerador e vamos pregar a palavra, vamos impor as mãos sobre os enfermos, vamos orar pelas pessoas. Se você não pode ir presencialmente, use as plataformas, os recursos que você tem. Olha, eu tenho orado por pessoas por chamada de vídeo no WhatsApp e as pessoas depois dão testemunho que são curadas, querido, foram curadas. Vários testemunhos. Então não podemos ficar parados, paralisados, intimidados. Somos a igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Amém? Se você quiser, querido, fazer o melhor, Arthur Wallace, um pregador britânico, ele disse, se você quiser fazer o melhor na sua vida, com sua vida, descubra o que Deus está fazendo em sua geração e se lance totalmente nisso. Amém? E o que Deus, em todas as gerações, deixou para realizarmos é pregar o Evangelho e levar vidas para o novo nascimento e para a salvação. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esta palavra. Pai, eu espero que essa palavra seja desafiadora e seja de libertadora para os meus irmãos que estão assistindo. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Pai, eu oro também e te agradeço pela cura completa do Fernando e do Sérgio Bandeira. Te agradeço pela cura e salvação do Eide Rezende, Pai. Te agradeço pela libertação e salvação na família da Val. Te agradeço pelos teus anjos guardando e protegendo o Luiz Eduardo e Patrícia. Oro pela salvação também naquela família. Pai, te agradeço pela recuperação, cura completa da Joyce e sua família. Te agradeço pela conclusão da gravidez da Roberta e da Lidiana Marcolino. Que os bebês desenvolvam, Pai, perfeitamente, como é o teu plano, e ao final elas tenham um parto rápido, tudo transcorrendo normal, para a honra e para a glória do teu nome. Pai, eu também te agradeço pelo teu favor, a tua graça, o teu amor, a tua bondade, a tua benignidade, a tua misericórdia, Pai, se manifestando na vida de todos os que estão assistindo este vídeo e de todos da família Vida Plena Ministério Internacional, todos os membros da Vida Plena Ministério Internacional e seus familiares, no nome de Jesus Cristo. E te agradeço, Pai, pela igreja do Senhor Jesus, avançando no propósito, pregando o Evangelho, impondo as mãos sobre os enfermos e o Senhor confirmando a palavra com sinais e maravilhas. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Dê o seu like, compartilhe este vídeo e até a próxima. Fiquem na paz.